Pô, hoje o dia tá bonito, hein? Acho que eu vou dar uma voltinha e eu vou gravar um vídeo hoje. Bom, gente, esse é o meu canal e eu não sono Renato. E eu decidi hoje voltar a gravar de um modo mais espontâneo, fazendo aqui um hiking perto de casa. Bem, eu tô em Matera, no sul da Itália, na região da Basilicata, e eu decidi gravar esse vídeo para falar um pouco de uma maneira assim mais espontânea, né, sobre imigração, visto, né, vida, enfim, essas coisas que por mais que a internet esteja cheia desse conteúdo, eu acho que nunca é demais, né? Eu decidi fazer um hiking para esse lado aqui, não é bem assim um hiking que se diga, nossa, uau, que hiking, mas eu gosto muito de dar uma volta por aqui. É bem bonito, bem tranquilo. E como eu disse antes, está fazendo um ótimo tempo, ótimo clima, deve estar uns 23, 24 graus. Ó, deixa eu mostrar para vocês a descida que eu fiz até agora. Então, eu vim lá do alto, onde tá vindo aqui essa galera, e tô andando nessa direção aqui, na direção da ponte. Bem, a pergunta que eu mais tenho visto sendo feita na internet é sobre se vale a pena, né? Se vale a pena vir para a Europa. E aí eu sei que fica muito aberto, né? Porque, enfim, a Europa é grande também, tem muitos países, muitas opções. E eu vou responder sempre que depende. Para mim, ainda vale a pena. Mas depende das condições que você quer vir, depende do tipo de visto que você quer aplicar, se você precisa de visto. Né? Vocês estão vendo que tá mudando muito, né, a questão de cidadania, né? A cidadania agora italiana mudou bastante, quer dizer, tá mudando, né? Já passou agora no Senado as alterações, enfim, não vou me aprofundar muito no assunto porque não é minha área de expertise, mas eu posso pesquisar também um pouco, se vocês quiserem. 2 anos atrás, mais ou menos, também Portugal também mudou regras, tinha uma possibilidade de naturalização por via sefardita, né? Então, por ascendência muito antiga, e essa possibilidade praticamente não existe mais. Praticamente acabou, porque agora você praticamente precisa morar em Portugal, residir em Portugal por 3 anos, né? A partir do momento que você tem essa certificação, você mora em Portugal por 3 anos e aí, a partir do 3º ano você pode pedir a naturalização. Ou seja, agora de qualquer modo você tem que morar em Portugal. Então, meio que acabou como era antes, que era muito mais simples, que você conseguia fazer do Brasil, esperava em casa, assim como a cidadania italiana também está prestes a mudar, enfim. Os caminhos estão ficando mais estreitos, mas ainda assim tem possibilidades, né? Uma coisa que eu falo sempre para os meus amigos, enfim, para as pessoas que me perguntam é sobre o visto, né? Eu acho que o visto mais fácil, mais simples é o visto de estudo. E tem vários países dentro da União Europeia que te dão a possibilidade de você continuar aqui na Europa, depois que você conclui os seus estudos, através de um visto de busca de emprego, né? Por exemplo, a Itália é um deles. Então, por mais que seja um país difícil para se naturalizar, porque são 10 anos de residência que você tem que ter, mas se você tiver tempo e paciência, cara, por que não? Não é mesmo? Mas, por exemplo, se você não quiser aplicar para um visto de estudos, vamos supor que você tem um trabalho freelance. Cara, a Espanha tem um visto bom para freelancers. E a Espanha, a vantagem de ir para a Espanha, por exemplo, é que nós, sendo brasileiros, né, não só para brasileiros, mas para latinos em geral, enfim,
a gente tem uma vantagem que as pessoas que provêm destes países, né, têm a possibilidade de aplicar para naturalização a partir de 2 anos de residência legal, né? Importante salientar isso. Então a Espanha talvez seja, assim, nesse caso o país mais vantajoso, mas, repito, tudo vai depender do que você tem em mãos. Por exemplo, a Alemanha é um país bom para imigrar, mas a Alemanha busca uma imigração especializada, qualificada. Aí você fala inglês, ou você fala alemão, você tem nível superior. E aí, por exemplo, eu tenho o Chancenkarten, acho que é assim que fala. É tipo assim, é a possibilidade de você tem a chance de procurar um emprego. Mas tem requisitos, tem que pagar ali a grana, né? Tipo, como se fosse uma espécie de um calção, que tem que ser um valor que fica depositado numa conta do governo e você pode sacar uma certa quantia por mês. Então vamos supor que para você viver na Alemanha, você precisa de, sei lá, 800 euros mensais, vamos supor. Então calcula 800 vezes 12 e aí você vai poder receber esse dinheiro por mês, que na verdade é do seu dinheiro, né? Então esse visto ele dura 1 ano, e aí você tem que ter nível superior, você tem que falar inglês ou alemão. Aqui na Itália não tem um visto do tipo, eu já pesquisei e eu garanto que não tem. Mas tem, como eu disse anteriormente, tem várias possibilidades, né, de visto. Você não precisa ser necessariamente um cidadão europeu. Você pode, por exemplo, fazer como eu fiz. Eu vim para cá, para a Itália, para estudar. Eu não tinha direito, né, à cidadania italiana. Eu tenho ancestrais que vieram aqui da Península Itálica, mas eles eram antes da unificação da Itália. Então, na regra antiga, eu já não poderia obter essa cidadania. Para mim, as melhores possibilidades realmente de querer ficar aqui até ter uma cidadania é cumprir os 10 anos e depois aplicar, para que eu tenho que esperar até, acho que são 2 anos depois que você aplica. Então no total aí são quase 12 anos, né? E assim, falando com vocês e de olho no visual, cara, esse lugar é maravilhoso. Então assim, se me perguntassem se eu viria para a Itália hoje, se eu hoje estivesse no Brasil e quisesse morar fora, se me perguntassem, ô Renan, você iria para a Itália? Cara, talvez eu diria que não. Por uma questão simples. Você vem estudar e aí às vezes você quer ficar no país e é complicado, tá difícil. Estão acontecendo aí mudanças no mundo, né? O mundo é esse pêndulo, né? E nesse momento tá mais difícil, né? Conseguir uma residência, enfim, conseguir se estabelecer legalmente num lugar. E eu diria até também ilegalmente. Eu não tenho uma grande experiência nisso, eu conheci poucas pessoas e essas pessoas ficaram pouco tempo, né, de maneira não documentada, então eu não tenho realmente uma grande experiência nisso. Então assim, coisas que eu avaliaria hoje a dificuldade para você depois ficar no lugar, né? E aí depois disso, o preço, né, o custo de vida. E uma coisa que também não é descontado, assim, não é uma coisa simples, que é a língua. Cara, você tem que ter, se não facilidade ou familiaridade, no mínimo gostar da língua. Porque isso vai te ajudar a se integrar, vai te ajudar a ter amigos nativos daquele lugar, a entender como funciona aquela cultura e, consequentemente, sofrer um pouco menos, mas assim, um pouco menos, só um pouquinho, por ser um imigrante, né? E essa temática imigrante, cara, tem vários tipos de imigração, né?
Eu tô falando aqui da imigração, enfim, eu tô falando em português, brasileiro, então, claramente estou falando dessa imigração direcionada para brasileiros. Ou seja, brasileiro, quando vem para a Europa, ou vem porque já tem uma cidadania, ou vem porque tem já um emprego. Opa, ali tá um doidão correndo. Ou vem porque veio conseguir um visto de trabalho, um lugar bom, enfim, conseguiu um visto de trabalho e tá vindo. Então, no nosso caso, basicamente é esse, né? Ou então porque se casou também com um gringo, enfim, e aí veio morar para cá. Mas o nosso caso, basicamente, os nossos casos, basicamente são esses. Então eu tô falando também da nossa perspectiva, né, de brasileiro, enfim. Então, assim, resumo da ópera, tá difícil? Tá um pouco mais difícil, mas não fiquem também presos às dificuldades, né? Cara, para tudo tem um jeito. Para tudo tem um jeito. E se tem um povo que é brabo em dar jeito nas coisas, somos nós, né? O povo brasileiro. Então, cara, eu avaliaria bem para onde ir por todas essas questões que eu falei. Para mim, a Itália era uma opção, porque o que eu queria estudar e com quem eu queria estudar, só por isso já valia a pena. Entrou nessa conta com certeza a qualidade, o custo de vida, né? Especialmente onde eu ia morar, esperando que eu ia ter condições de trabalhar, e graças a Deus aconteceu. Cara, a língua foi assim, eu cheguei aqui, eu não falava italiano, mas eu também não era um completo assim, ignorante na língua, mas eu cheguei aqui e estudei de verdade a língua em pouquíssimo tempo, em coisa de 2, 3 meses eu já conseguia me comunicar. Eu conseguia me apresentar, eu conseguia conhecer pessoas e, por consequência, fazer ali amizade, eu diria. Que depois, com o tempo, sim, viraram amizades. Eu já tenho grandes amigos aqui, mas tudo isso entrou na questão. Mas uma coisa, por exemplo, que eu não calculei foi essa questão da naturalização, por exemplo, que para mim é uma coisa que talvez se eu tivesse dado um pouquinho mais de valor, eu talvez teria ido para um lugar que a essa altura do campeonato, por exemplo, eu já poderia aplicar para uma naturalização, que assim, não é porque eu não gosto de ser brasileiro, é por uma questão simples, burocracia, né? Você tem que fazer o renovo aqui, né, do permesso de soggiorno todos os anos, sendo trabalhador ou estudante. Isso muda só de visto para visto, tem vistos que são 2 anos, tem visto que é 1 ano só, então, e você paga por isso, né? Tem coisas que você, enfim, tem que organizar, e isso todos os anos. Eu acho que com o passar do tempo, isso um pouco cansa, sabe? O que eu mais gosto é que a vista só melhora. Só melhora. E que horário que eu peguei também para dar um rolê, hein? Caraca, bicho, olha isso. Muito bonito. O hiking de hoje tá rendendo. Ó. Mas acho que eu não vou subir mais não. Acho que eu vou parar por aqui. Acho que tá bom. Vou parar ali no canto pra gente conversar um pouco mais. Né? No caso, vir para a Europa sem alguma cidadania europeia, essa chatice mesmo de renovo dos documentos que você tem que fazer todos os anos, né? No meu caso, são todos os anos, mas aí tem pessoas que é a cada 2 anos, até que você tenha a permissão de residência definitiva, né? Que aí você não precisa mais, você renova, sei lá, a cada 10 anos, se eu não me engano, se as coisas não mudaram, a cada 10 anos, 5 ou 10 anos, vou deixar aí a correção no vídeo, e aí você pode ir mantendo, assim, essa residência, como é o caso, por exemplo, eu tenho uma amiga japonesa, né, que a gente trabalha no mesmo local, e o Japão, ele não permite dupla cidadania. Então, ela mora aqui há 22, 23 anos, e ela renova esse permesso de soggiorno aí longo, né, que ela tem, de longo tempo, ela vai renovando, porque ela não pode simplesmente aplicar para a cidadania italiana sem abdicar da cidadania japonesa.
E no nosso caso, nós somos também, assim, sortudos, porque o Brasil permite que você tenha uma dupla cidadania, né? Enfim, tem até o caso de pessoas que, brasileiros, né, que seguem a teoria das bandeiras, e aí a pessoa tem várias cidadanias. Se você não sabe do que eu tô falando, né, sobre teoria das bandeiras, deixa aí um comentário perguntando, e eu vou fazer um vídeo falando sobre isso de uma maneira, enfim, mais clara possível. E aí eu diria uma outra coisa, para a gente não se apegar a crendices, né? A coisas que muita gente que às vezes nem tem experiência fala assim para você. Por exemplo, quando eu estava no Brasil, cara, muita gente falava que o italiano era muito fechado, que o italiano não gostava de pessoas que não parecessem italianos, né? Se é que vocês me entendem, eu acho que eu não posso falar a palavra aqui na plataforma, mas é isso, que não tivesse a aparência ali do típico italiano, né? E aí você chega aqui e, assim, eu diria que no comecinho tinha as pessoas não eram, assim, parênteses, eu cheguei aqui no período do final da pandemia, então as pessoas já estavam um pouquinho mais fechadas naturalmente. Mas quando eu cheguei, enfim, depois desse período inicial, na mais à medida que eu fui falando a língua e as pessoas foram me conhecendo, foi ficando tudo muito mais simples, muito mais fácil. Então, eu, enfim, depois com esses anos morando aqui, eu fui entendendo eles, né, os italianos, os diversos tipos de italianos que eu conheço e conheci ao longo desse tempo, e eles também foram me entendendo. Nunca sofri nada sério, sabe? Nunca sofri nada, nenhuma situação de preconceito, né? Por não ser italiano, por não ter a aparência do europeu, enfim, nunca sofri nenhum tipo de preconceito ligado a isso, né? Eu acho que uma das vantagens que a gente também tem por ser brasileiro cara, o brasileiro ainda é bem quisto, sabe, no mundo. E eu falo ainda porque tanta coisa acontece no mundo que, enfim, a gente nunca sabe quando as coisas podem mudar radicalmente. Mas o brasileiro, diferente de outras nacionalidades, é bem visto, de certa maneira é bem visto, é bem recebido, né, nos lugares. Aqui na Itália, pelo menos, os lugares por onde eu passei eu sempre fui muito bem recebido. Viajei para alguns países dentro da Europa, tive uma experiência também nos Estados Unidos, tanto como residente, como turista, né, por algumas vezes, e também sempre foi uma boa experiência. Então a gente já tem essa vantagem natural e eu acho que isso não pode ser deixado assim, não pode ser descartado. A gente tem que também se aproveitar disso. Bom, então eu decidi gravar esse vídeo assim, dessa maneira mais espontânea, fazendo esse hiking, enfim, falando aí de uma maneira mais espontânea mesmo com vocês. Espero que gostem, deixem aí o feedback e se gostarem eu vou fazer mais vídeos assim também. Mas assim, de qualquer modo, tá num lugar tranquilo desses e bonito desses, sem nenhum tipo de preocupação mesmo, é uma coisa que não tem preço. Então, eu acho que essa é a melhor parte de ter vindo para cá, de morar aqui, de estar aqui. Bom, acho que o resumo desse vídeo aqui cara, se desenvolva. Eu consegui, você também consegue. O que é isso? Se desenvolver. Cara, estuda uma língua, foca mais ou menos para onde você quer ir, foca ali, mira no país que você quer ir, aprende a língua, ou no mínimo, o inglês. Junta uma grana, monta um plano. Eu diria para você, pesquisa sobre vistos de estudo. Cara, o visto de estudo é uma ótima entrada. Você vai estar numa instituição, é mais fácil o seu visto ser aprovado, tem exigências mais claras, você de cara já vai conhecer pessoas novas, vai se integrar, vai fazer amigos. Eu acho que é o melhor visto, sim. Mas, cara, se desenvolva. Não é tão difícil. A gente tem internet, tem um monte de ferramentas, tem informação, a gente consegue. Cara, tô aqui, decidi fazer esse hiking que tá no meio da natureza um pouco. Hoje é um dia que eu tô de folga, tava muito tempo em casa,
também, estudando, fazendo minhas coisas. Amanhã, vida normal de trabalho. E eu tive essa ideia de gravar esse vídeo porque eu tenho visto muitos vídeos aqui na plataforma sobre isso, tem o pânico generalizado, não é generalizado, mas o pânico mesmo entre a comunidade dos ítalo-descendentes, né? Uma grande parte deles brasileiros, com essas últimas mudanças nas regras, como teve há 2 anos atrás com a mudança nas regras para a naturalização portuguesa. E eu tô aqui como prova viva que é possível. Mas você tem que ter um plano, entende? Tem que ter um plano assim mais concreto. Eu acho que a melhor entrada num país é, de fato, como estudante. E aí você vai conhecendo também, você tem tempo para se adaptar, enfim, você tem tempo para conhecer, para sacar se é isso mesmo que você quer. Bom, então é isso, por hoje é isso. Vou deixar vocês aqui com esse visual. Vou aproveitar aqui esse finzinho de tarde, relaxar um pouco, ouvir um pouco esse som da natureza.